Bom dia, graça e paz. Muito obrigado pela sua companhia nesse domingo, nesta manhã de domingo. Mais uma vez, o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estarmos juntos para meditarmos na sua palavra. E é muito bom começar a semana ouvindo a palavra de Deus, o que ela tem para nos ensinar, o que ela tem para nos dizer sobre como nos comportar, como viver, como pensar a vida. É muito importante. E mais uma vez estou feliz, estou alegre aqui, tendo a companhia de vocês. Essa manhã eu escolhi um texto que é muito conhecido e fala de um tema que é recorrente nos nossos dias. Fala sobre ansiedade. Como está a sua vida hoje? Você é uma pessoa ansiosa, você está vivendo com ansiedade, você está repleto de preocupações, você perdeu a alegria, perdeu a paciência, você vive cheio de preocupações, numa situação que nós estamos vivendo, nas circunstâncias em que estamos passando. Como está a sua vida? O que a Bíblia tem a dizer sobre ansiedade? Obviamente que a ansiedade é complexo essa situação, mas encontramos alguns recursos na palavra de Deus para lidarmos com a ansiedade, para desfazermos a ansiedade, para enfrentarmos a ansiedade e obtermos vitória sobre ela. E nessa manhã eu gostaria de falar com você sobre isso. Troque a ansiedade pela paz de Deus. Paulo nos ensina aqui nesse texto a trocar a ansiedade pela paz de Deus. Então, convido você aqui a uma leitura do texto bíblico que se encontra em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Vamos começar pelo verso 6, onde Paulo diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma. É assim que ele começa o texto. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ao ouvir isso, parece que já dá um pouco de ansiedade. Como que eu não devo? Não é para ter ansiedade por coisa alguma? Como assim? Será que Paulo sabe ou imaginava o que a gente iria passar nesses dias? Como não ficar ansioso diante de tanta confusão, de tanta insegurança? Como não ficar ansioso sabendo que a morte está tão presente e tão perto e tão próximo? Então Paulo não sabe o que a gente está passando. Ora, Paulo não é ingênuo. Paulo é um homem vivido, Paulo é um homem que experimentou sofrimento, que experimentou dores, que experimentou adversidade. E quando ele escreve essa carta, ele está preso. Preso numa prisão em Roma, aguardando a definição do que vai acontecer com ele. Ele não sabe se será solto ou se será executado. Ele está aguardando uma definição sobre o futuro dele. E diante dessa circunstância desfavorável, ele escreve uma carta dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. Essa igreja também vivia momentos difíceis. É uma igreja que sofre oposição, é uma igreja que não tem ampla liberdade de cultuar, de falar de Deus. Eles estão vivendo sobre ameaças também. E Paulo está escrevendo essa carta dizendo: não fiquem ansiosos, não andem ansiosos. É interessante que ele usa esse verbo andar, né? Não andar ansioso significa não tenha um estilo de vida ansioso. Não tenha um estilo de vida cheia de preocupação ao ponto de você perder a alegria do Senhor,
A carta aos Filipenses é uma carta sobre a alegria do Senhor. Várias vezes ele vai repetir esse tema, alegrai-vos no Senhor. Outra vez lhes digo, alegrai-vos no Senhor. É uma carta em que Paulo está entusiasmado, feliz, e convoca a igreja, convoca os crentes no Senhor a experimentar essa alegria de Cristo. Portanto, Paulo sabe muito bem o que é adversidade. Paulo sabe muito bem o que é correr risco de morte. Paulo sabe muito bem o que é viver atribulado, angustiado. Nessa carta mesmo ele vai escrever. Ele agradece uma oferta que ele recebeu, mas ele diz, olha, eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Seja com muito, seja com pouco, seja na fartura, ou seja na necessidade. Então Paulo é um homem que experimentou esses dois lados da vida. E ele está dizendo para nós hoje, não andem ansiosos por coisa alguma. Ao invés de andar ansioso, o que é que nós temos que fazer? Paulo diz, mas em tudo, não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, em todas as áreas da sua vida, ele diz, você deve apresentar, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Em tudo. Então, gosto de uma citação aqui do Dr. Gordon Fee, que é um comentarista mundialmente reconhecido. Ele, no seu livro, num comentário sobre Filipenses, ele diz assim, em situações em que os outros estão com medo e preocupados, os crentes no Senhor entregam sua situação a Deus em oração, acompanhada de ação de graças. Então, diferente dos outros, o crente no Senhor, em tudo, ele entrega todas as suas preocupações em todas as áreas da sua vida ao Senhor. Todas as situações, irmãos, nós temos que colocar diante do Senhor, seja grande, seja pequena, seja aquela situação que você acha que tem solução, seja aquela que você acha que não tem solução, as situações gigantescas e as situações minúsculas, todas as situações, em todas as áreas da vida, nós temos que levar diante do Senhor e colocar diante dele com oração, súplicas e ações de graça. É interessante Paulo usar aqui oração e súplicas. Paulo está enfatizando a necessidade de estarmos em comunhão com Deus pela oração. Uma das maneiras de nos livrarmos da ansiedade é por meio da oração, por meio da súplica, levando a Deus as nossas preocupações, deixando diante dele as nossas preocupações, porque, como disse Pedro na sua carta, Deus tem cuidado de nós. Né? Não andeis ansiosos, porque Deus tem cuidado. Levar a Ele a nossa carga, levar a Ele as nossas preocupações em oração, em súplicas e colocar diante dele essas súplicas. Mas Paulo também diz ação de graças. Né? É interessante também, voltando aqui a uma citação do Dr. Gordon Fee, ele diz assim, a falta de gratidão é o primeiro passo para a idolatria. A gratidão é um reconhecimento explícito da condição de criatura e dependência. Gratidão, oração, significa que nós somos dependentes de Deus. Significa que nós não somos autônomos, significa que nós não idolatramos a nós mesmos, que colocamos em nós os recursos. Paulo está dizendo que o crente reconhece que é dependente de Deus. E porque ele reconhece essa dependência de Deus, ele não se torna idólatra. Não confia em outras coisas a não ser em Deus. Não pede a ninguém mais a não ser a Deus.
E com ação de graça significa ter uma memória daquilo que Deus fez. Trazer à memória o cuidado de Deus, trazer à memória aquilo que Deus já realizou. Então, oração e ação de graça nos ajuda, é um antídoto contra a ansiedade. Quando eu lembro de tudo que Deus já fez por mim, quando eu lembro de tudo que Ele já realizou em minha vida e realizou por mim, quando eu lembro de todo o seu cuidado por mim, pela minha família, como Ele me sustenta, como Ele me guarda, como Ele me protege, como Ele me livra e tem me livrado do mal, como Ele tem me erguido, mesmo quando eu caí, mesmo quando eu tropecei, mesmo quando eu falhei, eu fracassei, Ele me levantou, Ele me ergueu. E quando eu lembro de tudo isso, então eu sou agradecido. Isso é ação de graça, é reconhecer a nossa dependência de Deus e é reconhecer as nossas memórias sobre o que Deus já fez. Paulo diz isso. E aí no verso 7 ele diz: quando você não anda ansioso com coisa alguma, mas coloca diante de Deus toda a sua preocupação, em todas as áreas da sua vida. Quando você ora a esse Deus, e você ora com ação de graça, então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Veja, e a paz de Deus, quando nós agimos dessa forma, uma paz que Paulo diz que excede todo o entendimento. Uma paz que está além do que a gente pode entender. Uma paz que nos enche com confiança. Essa paz que o mundo não pode dar, que a nossa mente não pode fabricar, que o nosso esforço não pode praticar, não pode fabricar. Essa paz enche o nosso coração. Paulo está dizendo, enche o entendimento, de tal maneira que as pessoas vão dizer, mas como é possível você viver em paz numa situação como essa? Como é possível você ainda encontrar alegria e esperança numa situação como essa? É algo que excede o entendimento. E ele diz, essa paz guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É interessante que Paulo usa aqui um verbo guardar, é um verbo, ele usa uma palavra militar. Guardar significa cercar, significa colocar um batalhão ali de vigias, de protetores. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a nossa mente e as nossas emoções estão protegidas pela paz de Deus. Há um autor também muito conhecido que eu gosto muito, o Dr. Osborne, que é um comentarista bíblico também muitíssimo respeitado. Nesse comentário de Filipenses ele diz o seguinte, Ele, Deus, está nos protegendo, sempre vigilante, e não precisamos temer nada. Isso não significa que nada de ruim jamais acontecerá, mas que esses eventos dolorosos nunca podem nos derrotar de verdade. Então a paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente, vai guardar o seu interior, vai proteger você dos ataques da ansiedade, do medo, do desespero. Isso não significa que você não vai enfrentar situações difíceis, isso não significa que nada acontecerá que venha nos preocupar, mas o que ele está dizendo é que essas coisas ruins nunca vão derrotar o crente, porque a paz de Deus está com ele, porque o Deus de paz está com ele. E ele continua dizendo, o apóstolo Paulo continua dizendo, no verso 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, ou seja,
tudo o que é real e não é falso, tudo o que for verdadeiro. E aqui eu gosto desse trecho, porque ele fala muito sobre a nossa mente e as nossas emoções. Veja que Paulo está dizendo que quando eu oro, quando eu apresento a Deus as minhas preocupações, quando eu oro e coloco diante dele todas as minhas preocupações em todas as áreas da vida, e faço isso com gratidão, faço isso com ações de graça, então a paz de Deus, ela protege o quê? A minha mente e o meu coração, o meu ser interior. Porque é no interior que as batalhas acontecem, é no interior que surgem as dificuldades. É dentro de nós que está havendo uma batalha diária. Então Paulo diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, ele vai dar uma lista de coisas aqui, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Além de você orar com gratidão, é preciso cuidar da sua mente. É preciso cuidar dos seus pensamentos. É preciso cuidar daquilo que você está conversando com você mesmo. O que você tem dito para você? O que você tem conversado com você? E eu gostaria de aplicar isso nessa perspectiva hoje. Tudo acontece na nossa mente. Tudo acontece no nosso interior. A ansiedade, ela vem de fora, de dentro para fora. Algo acontece e o nosso coração então começa a se agitar, a nossa mente começa a se agitar e começamos a alimentar pensamentos sobre aquela situação. E aí a gente começa a pensar coisas que não devia. Por exemplo, ele está dizendo aqui, aquilo que você pensa é verdadeiro, aquilo que você pensa é real, ele não é falso. Isso que você está dizendo para você mesmo é verdade. Gente que está dizendo eu sou um fracasso, eu não sou amado por Deus, Deus não está preocupado comigo. Se Deus estivesse preocupado comigo, não estaria vivendo nessa situação. A minha família, nasci na família errada, casei com a pessoa errada, agora eu perdi minha esperança porque eu perdi esse emprego, perdi, a empresa não está bem, então agora eu sou um fracassado e a minha vida vai de mal a pior. Quando falamos isso para nós mesmos, será que estamos corretos no que estamos dizendo? Será que estamos falando aquilo que é verdadeiro? Será que falamos e buscamos aquilo que é honroso? Aquilo que é nobre? Aquilo que é correto? Aquilo que é puro, que é limpo? Que é amável, que é agradável? Então veja, precisamos ter uma conversa agradável conosco mesmo. Precisamos ter uma conversa verdadeira conosco mesmo. Precisamos dizer para nós aquilo que tem boa fama, aquilo que é elogiável. Não significa que você vai viver de uma forma orgulhosa, prepotente. Não é isso. E também não se trata aqui de pensamento positivo. Se trata, sim, de alimentar a mente com aquilo que é bom, com aquilo que é puro, com aquilo que é honesto, com aquilo que é correto, com aquilo que é limpo de sujeira. Portanto, Paulo diz, é isso que tem que entrar na nossa mente e ficar na nossa mente. Não só para a gente buscar essas coisas, mas eu queria aplicar isso também, como é que a gente se vê, como é que a gente fala conosco. E é diante dessa situação toda que nós estamos vivendo que começamos a falar coisas erradas para nós. E ele diz assim, pensem nessas coisas. Pensem
nessas coisas que são honestas, que são honrosas, que são puras, que são boas, que são corretas, são verdadeiras, são louváveis. Pense nisso. Não enche a sua cabeça com coisa ruim, com coisa perniciosa, com coisas maldosas. Porque senão a ansiedade vai ser alimentada. E olha o que ele está dizendo. Eu gosto também desse autor, Bruce, também é um comentarista estudioso do Novo Testamento, foi um estudioso do Novo Testamento, influenciou uma geração de estudiosos. Dr. Bruce diz o seguinte: o que povoa os pensamentos de uma pessoa dá caráter à sua vida. Então, os meus pensamentos, aquilo que eu alimento na minha mente, vai refletir nas minhas ações, vai refletir na minha maneira de viver, na minha maneira de agir. Provérbios diz: assim como o homem pensa, assim ele é. E Jesus nos ensinou dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos conversar honestamente conosco mesmo, mas precisamos dizer a verdade. Você não é um fracassado. Você não é uma pessoa que vive alheia ou que vive fora do amor de Deus, porque a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Que mais? Quando ele fala pensem, ele também está dizendo o seguinte: considerar, pensar nessas coisas significa considerar cuidadosamente e refletir sobre essas qualidades para permitir que elas permeiem nossas mentes e assim guiem nossa conduta. Então, quando Paulo diz pensem nessas coisas, ele está dizendo: observem cuidadosamente os seus pensamentos. Observe cuidadosamente aquilo que está enchendo a sua mente, aquilo que está povoando a sua mente. Reflita nessas coisas. Se elas forem boas, se elas forem agradáveis, honrosas, verdadeiras, dignas de louvor, se essas qualidades permeiam a sua mente, elas vão guiar a sua conduta. O que eu tenho percebido hoje é que os pensamentos estão ficando negativos. Os pensamentos estão ficando cheios de ódio. Há muito ódio no interior das pessoas hoje. Há muito desejo ruim. Há muito desejo de vingança. Há muito desejo de retaliação. Há muito sentimento de fracasso, de derrota e, portanto, de desânimo. Então, se a gente alimentar a nossa mente com essas coisas, nós vamos viver ansiosos. Então, deixa eu repetir aqui para você. Primeiro, não andem ansiosos com coisa alguma. Segundo, coloquem diante de Deus, em oração e súplica e ações de graças, todas as suas preocupações. Todas as suas preocupações em todas as áreas da sua vida. Terceiro, a paz de Deus guardará a nossa mente e guardará nossos corações e nossas emoções. A paz de Deus vai ser o exército protetor da nossa vida. E quarto, pense naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que é correto. Quinto, converse com você mesmo aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é de boa fama, aquilo que é louvável. Tenha um diálogo positivo com você mesmo. E Paulo termina dizendo: e tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com
vocês. E o Deus da paz estará com vocês. Agora ele está dizendo, não só a paz de Deus vai estar com você, mas o próprio Deus da paz vai estar com você. E quando você está na companhia do Deus da paz, a ansiedade se dissolve, porque ela não resiste à presença desse Deus da paz. Meus queridos, que você possa praticar isso. É assim que o apóstolo Paulo termina dizendo, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês receberam, tudo que vocês ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. Se você não praticar, você não vai crescer. Portanto, Paulo está dizendo que a gente aprende, o que você tem aprendido nesses anos, nessa caminhada com Deus. O que você tem recebido de ensinamento, de instrução, você realmente está ouvindo o quê? Ouvindo a palavra, ouvindo Deus, ou ouvindo os seus sentimentos negativos? E ele diz assim, o que você já viu Deus fazer? E o que você já viu Deus agir? Como que ele age? Como que ele é? Então veja só, pratique. Pratique aquilo que você sabe, pratique aquilo que você ouviu, pratique aquilo que você recebeu, pratique aquilo que Deus já te entregou, já te ensinou, já fez. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Eu sei que estamos vivendo situações difíceis, queridos. Mas eu te digo, alimente a sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é louvável, com aquilo que é honesto, com aquilo que tem boa fama, com aquilo que vai edificar a sua vida, porque com aquilo que ficar povoando a sua mente, as coisas que ficarem povoando a sua mente, é essas coisas que vão direcionar a sua vida. Pai querido, obrigado pela tua palavra nesta manhã, Senhor. Te louvamos, te agradecemos. E oramos, Deus, para que o Senhor renove a nossa mente, para que o Senhor possa guardar e proteger a nossa mente e o nosso coração com a tua paz. E Deus, eu oro por essa pessoa hoje, nesta manhã, nessa casa que não está vivendo em paz, nesse lar que não está vivendo em paz, por essa pessoa que vive ansiosa, preocupadíssima, andando, Senhor, numa ansiedade muito grande, que ela possa experimentar a tua paz. Senhor, nós colocamos diante do Senhor as nossas dificuldades, as nossas limitações, porque somos criaturas limitadas. Por isso não confiamos em nós mesmos, mas confiamos no Senhor. Guarde e protege, Senhor, a nossa mente. Guarde e protege o nosso coração com a tua paz. Derrama da tua paz sobre a nossa vida. Ajuda-nos a experimentar a tua presença, a presença do Deus de paz. É isso que nós oramos nesse momento, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. E oramos também, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão precisando de um toque de cura do Senhor, Pai. Visita essas pessoas, Deus, com a tua saúde, com a renovação e a remoção da doença, Pai, e a renovação da saúde. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Oramos também, Pai, pelo nosso país, que possamos experimentar aqui a paz, que possamos experimentar aqui a unidade, Senhor. Que possamos experimentar aqui, Senhor, a Tua presença trazendo unidade para essa nação, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, um tempo de paz. É o que nós oramos nesta manhã, Pai. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença nessa manhã, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não curtiu o canal da Igreja Aliança, você pode curtir aqui a mensagem, você pode clicar aqui, se inscrever, você pode ativar também o sininho e receber as notificações.
e nós queremos te agradecer, ok? Fique na paz do Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a paz do Senhor Jesus esteja na tua vida, esteja na tua família, que você seja essa pessoa que experimente a paz de Deus, experimente o Deus da paz, e que você possa levar paz aonde não tem paz. Amém? Deus te abençoe e fique na paz de Jesus Cristo.